Olá, chegamos até você com mais um culto em vídeo da Paróquia Evangélica de Confissão Luterana de Nova Petrópolis. E realizamos este culto também em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que esse nosso Deus Trino e Todo-Poderoso se faça presente também aí com você, que você perceba essa presença e que você também abra o teu coração para que esse Deus Trino e Todo-Poderoso faça morada em ti, que a palavra possa ser acolhida com fé, com gratidão e que ela desperte esperança em você. Saúdo vocês com as palavras bíblicas que nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 29. São palavras de Jesus a Tomé, que tinha dito que creria na ressurreição apenas se pudesse ver as feridas de Jesus. E Jesus dá a Tomé o privilégio de não apenas ver, mas também de tocar as feridas de Jesus. E após então receber esse presente, esse privilégio de poder ver, de poder tocar em Jesus, Tomé declara a sua fé. Tomé diz: meu Senhor e meu Deus. E o versículo 29, que vem logo na sequência, são as palavras de Jesus que diz: você creu porque me viu? Disse Jesus: felizes os que não viram, mas assim mesmo creram. Você creu porque me viu? Disse Jesus: felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Meus queridos, nós fazemos parte dessa geração de pessoas que não tiveram a oportunidade de ver Jesus, de tocar em Jesus, assim como aconteceu com Tomé. Mas nós, por meio da palavra, podemos ter acesso aos relatos acerca de Jesus, a respeito de toda a história de salvação traçada e executada por Deus, desde lá do Gênesis, desde lá dos princípios, dos começos, passando pelo povo de Israel, passando por juízes, profetas, até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu, mas ressuscitou. E nós temos esse privilégio, essa graça de podermos crer. Se você não crê, se você ainda tem uma certa dúvida ou algum receio, eu oro, eu clamo ao Senhor que abra o teu coração, que te permita crer, que te permita acreditar. E que essa fé, despertada pela palavra, pelo próprio Espírito Santo de Deus, te encha de alegria, te encha de esperança. Louvado seja o nome do Senhor, que apesar de não termos tido o privilégio de ver, nós podemos mesmo assim crer. E que esse tempo de culto, esse tempo de reflexão na palavra, desperte, faça a tua fé crescer ainda mais. Desejo a todos um abençoado tempo de culto, um abençoado tempo de reflexão, e que a palavra do Senhor encontre no teu coração morada, e que essa palavra em ti possa germinar e produzir muito fruto para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém. Oremos. Senhor Deus e Pai amado, nós queremos te louvar e te agradecer pela tua palavra que é viva, tua palavra que sempre de novo, de alguma forma ou de outra, nos encontra. E Senhor, que a tua palavra possa também em nosso coração germinar e produzir fruto, que a tua palavra em nós possa florescer, possa também transbordar para as pessoas com as quais nós convivemos. Pedimos, Senhor, que por meio da tua palavra, por meio e com o auxílio do teu Santo Espírito, tu nos permita crer cada vez mais, com maior convicção, com maior esperança e maior confiança. Opera esse milagre na vida de todos os que neste momento estão conosco, nos ouvindo, ouvindo também a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Como está
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco nesse momento de reflexão da sua palavra. E a palavra prevista para esse domingo é a palavra de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu leio primeiro o versículo 14a, ou seja, a primeira parte do versículo 14. Então Pedro se levantou, junto com os outros 11 apóstolos, e em voz bem alta começou a dizer à multidão. E aí nós lemos a partir do versículo 22. Pedro continuou: homens de Israel, escutem o que eu vou dizer. Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era um homem aprovado por ele, pois por meio de Jesus Deus fez milagres, maravilhas e coisas extraordinárias no meio de vocês, como vocês sabem muito bem. Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês. E vocês mesmos mataram por mãos de homens maus que o crucificaram. Mas Deus ressuscitou Jesus, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. Pois Davi disse a respeito de Jesus o seguinte: eu via sempre o Senhor comigo, porque Ele está ao meu lado direito, para que nada me deixe abalado. Por isso o meu coração está feliz e as minhas palavras são palavras de alegria. E eu, um ser mortal, vou descansar cheio de esperança, pois Tu, ó Senhor, não me abandonarás no mundo dos mortos. Eu tenho te servido fielmente, por isso não deixarás que eu apodreça na sepultura. Tu me tens ensinado os caminhos que levam à vida, e a tua presença me encherá de alegria. E Pedro disse mais isto: meus irmãos, eu preciso falar claramente com vocês a respeito do patriarca Davi. Esse grande líder morreu e foi sepultado, e o seu túmulo se encontra aqui até hoje. Ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes seria rei como ele. Davi sabia o que Deus ia fazer e por isso falou a respeito da ressurreição do Messias. Davi disse: ele não foi abandonado no mundo dos mortos, nem o seu corpo apodreceu na sepultura. Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunhas disso. Até aqui a palavra, meu irmão, minha irmã. Essa foi a famosa pregação feita pelo apóstolo Pedro no dia de Pentecostes. Pentecostes era uma festa do Antigo Testamento, uma espécie de festa da colheita, onde judeus piedosos vinham de todas as partes a Jerusalém para ali adorar a Deus, trazer sacrifícios e agradecer a Deus pela colheita, pela vida. E algo sobrenatural acontece ali em Pentecostes. O Espírito Santo vem sobre os discípulos, o Espírito Santo desce sobre os discípulos. E aí Pedro faz um grande discurso, uma grande pregação. E os discípulos, a exemplo de Pedro, capacitados pela ação do Espírito Santo, pregam a palavra. E após a pregação de Pedro, em torno de 3.000 pessoas se convertem, são batizadas. Ou melhor dizendo, 3.000 pessoas são convertidas, convencidas pelo poder do Espírito Santo, convencidas pela palavra que se tornou viva em vossos corações e mentes. Mas quem era Pedro? Se nós olharmos para o relato dos evangelhos, Pedro era um homem simples, como cantamos naquele hino de louvor: Pedro, 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 lá da Galileia, homem simples, pescador em alto mar. Homem simples, um semi-analfabeto, um analfabeto funcional, alguém que tinha tolerância zero, é o que nós chamamos na psicologia de personalidade sanguínea, um homem que, humanamente falando,
jamais conseguiria pregar da forma como pregou. Ou melhor, talvez o melhor orador do mundo, que conhece todas as técnicas de oratória, de convencimento, jamais iria conseguir numa pregação convencer em torno de 3.000 pessoas. Isso nos leva a olhar além, nos leva a olhar para Atos capítulo 1, versículo 8, Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus, quando estava com os discípulos após a ressurreição, ele diz assim: porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até nos lugares mais distantes da terra. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas, começando em Jerusalém, na sua própria cidade, em Judéia, na sua região, no seu estado, na Samaria, em todos os confins da terra. E foi isso que acontece, não apenas na vida de Pedro, mas na vida de todos aqueles discípulos. O Espírito Santo desce sobre eles, e eu quero ler também o capítulo 2 de Atos, do 1 a 8, que vai dizer assim: quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte. Esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Então todos viram umas coisas parecidas como chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito Santo dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou, e todos ficaram admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada, espantada, e comentava: essas pessoas que estão falando assim são da Galileia? Como é que cada um de nós podemos ouvir a nossa própria língua? E ali haviam pessoas da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, das regiões do Egito, das regiões da Líbia, de Roma. Cada discípulo havia sido capacitado a pregar numa língua, uma língua que gramaticalmente eles não conheciam. Isso causou admiração, espanto. O Espírito Santo os capacita a viverem o mandamento de Jesus, quando Jesus diz em Mateus 28, olha, ide fazer discípulos em todas as nações. Mas o X da questão é como fazer discípulos em todas as nações, se, por exemplo, os discípulos não eram poliglotas, pessoas que falavam várias línguas. E aí o Espírito Santo os capacita na sua fraqueza, na sua necessidade. Mas algo que chama a atenção nesse evento sobrenatural é que Jesus dá um pré-requisito para eles receberem o Espírito Santo. Atos 1,4, Jesus diz assim no capítulo 1, versículo 4: um dia, quando estava sentado com os apóstolos, Jesus deu essa ordem: fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois de fato, João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo de Deus. Fiquem em Jerusalém. Talvez o que os discípulos mais queriam era fugir, era ir embora de Jerusalém, porque eles ainda estavam trancados, com medo, diante da perseguição romana. Mas eles foram contra a sua vontade, permaneceram em Jerusalém, segundo a ordem de Jesus. Eles ouviram a palavra de Jesus, obedeceram, viveram essa palavra e puderam experimentar a ação de Deus, o poder de Deus, que no grego é dinamis. Dinamis é o poder sobrenatural.
que nos torna dinâmicos na obra de Deus. Tiago vai dizer que nós não devemos ser apenas ouvintes, mas também praticantes da palavra de Deus, a fim de que essa palavra se torne viva em nossos corações, se torne a viva voz do Evangelho, como nos diz o reformador, e dessa forma, essa palavra viva nos enche da ação, do dinamis, do poder de Deus, e nos capacita a pregar, a anunciar o Evangelho, nos encoraja a falar do amor de Deus, do amor de Jesus. Nós aprendemos no ensino confirmatório que nenhum cristão tem todos os dons, todos os talentos. Mas não existe também algum cristão que não tenha nenhum talento. Ou seja, cada um de nós tem um dom, um talento dado por Deus. O maior engano que por vezes o inimigo nos faz acreditar que nós não temos nenhum talento, nenhum dom, nenhuma habilidade que possa ser usada por Deus no serviço da sua obra. E nós somos chamados, talvez até a nos perguntarmos: Deus, qual é o meu talento? No que eu posso ser útil na tua obra? No que eu posso te servir? Me mostra e me capacita através da tua palavra, através do teu Santo Espírito, do poder do Espírito Santo, do dinamis, que age por meio da palavra e dos sacramentos. E qual é a mensagem? Qual foi a mensagem de Pedro? Quando nós lemos Atos 2, do 22 ao 32. Pedro não fala de uma mensagem positivista, ele não traz uma mensagem de autoajuda, uma mensagem de motivação psicológica, uma mensagem autocentrada em si. O conteúdo da pregação de Pedro é claro. Pedro prega somente a Cristo. Ele anuncia o Evangelho, o plano da salvação, a vitória sobre a morte. E nós, queridos, somos conhecidos como uma igreja cristocêntrica, uma igreja da palavra. A igreja luterana é conhecida como a igreja da palavra, e na centralidade da palavra está Jesus Cristo. Como nos diz o nosso reformador, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, aponta para Cristo. A Bíblia tem um fio vermelho, e eu brinco com os confirmandos que não é esse fio de marcar uma passagem bíblica, mas um fio vermelho, diz Lutero, de que de Gênesis a Apocalipse perpassa por Jesus Cristo, aponta por Cristo. E essa deve ser a nossa mensagem. Jesus se entregou na cruz, derramou seu sangue, morreu pelos nossos pecados, mas foi além, venceu a morte, para que as pessoas à nossa volta possam viver a sua vida sob a perspectiva da vitória, não só diante desse mundo, mas da vitória sobre a morte, porque em Cristo Jesus somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Amém. O Credo Apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém.
nós nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Eu te convido a orar comigo. Amado e bondoso Deus, somos-te gratos porque tu vens a nós por meio da tua palavra. Palavra da Bíblia, tão antiga, escrita em outros tempos, mas ela é atualizada pelo teu Santo Espírito como palavra viva de um Deus vivo, de um Cristo ressuscitado e vivo que caminha conosco. Querido Deus, ajuda-nos a viver da alegre mensagem da Páscoa, da vitória de Jesus sobre o mal e a morte. Ajuda-nos a viver todos os dias a partir desta mensagem. Ajuda-nos a sermos também uma comunidade que testemunha a ressurreição. Ajuda-nos a sermos famílias que testemunham a alegre vitória de Cristo. Ajuda as pessoas enlutadas a perceber que na ressurreição de Jesus está também o nosso destino, a nossa ressurreição, a ressurreição dos queridos que tiveram que partir nos últimos tempos. Senhor, ajuda as pessoas enfermas a perceber que o Cristo vivo está ali ao lado, cuidando, abençoando, amenizando as dores, está também guiando as mãos dos médicos para os melhores tratamentos. Senhor, ajuda as pessoas que se sentem sozinhas a perceber a companhia do Cristo vivo. As pessoas solitárias, as pessoas em depressão, as pessoas em angústias, que percebam a tua presença amorosa. E assim, continua caminhando conosco, Senhor Jesus, para dentro deste dia, desta nova semana também, que certamente vai exigir de nós paciência nas dificuldades, vai pedir de nós sabedoria nas decisões, vai também nos colocar desafios para vivermos com alegria para dentro das nossas realidades. Abençoa cada um que nos acompanha, a cada pessoa que tem sido fiel em assistir e acompanhar os nossos cultos. Por tudo isso te damos graças, em nome de Cristo nosso Senhor, que nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu desejo e peço
Que a bênção e a paz do Senhor ressuscitado e vivo te acompanhe, te anime, te fortaleça e te acompanhe nos teus caminhos de vida. Fiquem na paz e na graça do Senhor e anunciem a sua vontade e deem testemunho desta vida nova. Que Deus te abençoe a ti, a tua casa, a tua comunidade. Amém. Eu olho para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar, tua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou.